ao vivo no Instagram. Vocês vão ser presenteados, não, né? Vocês vão ser presenteados com um pedacinho de aula. Hoje eu vou ministrar para vocês e para eles aqui, ó, o módulo Psicossomática parte 1. Mês que vem tem a parte 2. E eles são muito legais e simpáticos, só que não vão dar tchau para vocês, ó. Nós estamos com 2 salas da turma que começou em outubro. A turma que começou em outubro de 2023, do percurso em psicanálise. Olha só, aqui sou eu, estão vendo que eu tenho uma garrafa d'água aqui, o celular carregando, né? Então, ó, vocês vão ser presenteados com um pedaço de aula. Ontem eu fiz um pedacinho da aula lá no canal de YouTube. Hoje eu vou fazer um pedacinho da aula aqui. Aí eles têm o slide, tem a apresentação. E o módulo de hoje é psicossomática. Adoecemos porque a doença, antes de nascer o nosso físico, ela nasceu de questões emocionais que nós não conseguimos entender. E aí o corpo fala. A boca cala? O corpo fala. Porque a doença, ela é um sintoma. Ela é um sintoma que aparece da pontinha do seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem tempo. Ele é sem contradição, sem princípio de contradição. O seu inconsciente, ele é movido pelo princípio do prazer. O seu inconsciente se manifesta nos sonhos, nos atos falhos de linguagem, na psicopatologia da vida diária e nas doenças. Você sabia que todas as vezes que você adoece porque algo você não deu conta aqui no seu aparelho psíquico? As neurociências vêm cada vez comprovando mais aquilo que Sigmund Freud falou e comprovou. 2024, o que nós temos no Instituto Cássia Rodrigues? No Instituto Cássia Rodrigues nós temos o primeiro congresso de psicanálise, novembro de 24. Já estamos com mais ou menos 50 pessoas inscritas. Várias pessoas aqui estão inscritas, menos a menina que mora em Portugal, na Holanda, na Flórida, porque eu não vou ter o privilégio de ter eles comigo. Ela tá rindo. Vou mostrar aqui pra vocês quem é que mora em Portugal. Ela mora em Portugal, ela mora na Holanda. Tem a outra Daniele que mora... A outra Daniele não, a Daniele também que mora em Portugal. A Kate que mora na Flórida, não chegou ainda não. Então... A Mayara tá falando, que pena, eu não vou. Aí ela mora em Portugal. E a que mora na Holanda, breve vocês virão. Ano que vem tem de novo. Então, o primeiro congresso do Instituto Cássia Rodrigues, novembro de 24. As informações estão todas lá no site, institutocassiarodrigues.com. Temos esse mini curso que começa agora em março, 4 meses, de 19h30 às 23h30. Na última hora você vai ter respostas terapêuticas da terapia do sistema familiar, baseado numa formação que eu tenho, e ela é baseado nesse livro aqui, ó. Esse livro é da terapia do sistema familiar, uma formação que eu tenho. E eu vou usar os saberes desse livro, eu vou usar os saberes da fase psicossexuais do Freud, da construção da personalidade. Vou usar a epigenética do projeto Genoma Humano, grande fiasco. Vou usar a transgeracionalidade. A terapia do sistema familiar não tem nada a ver com a constelação familiar. Eu sou contra a constelação familiar. Inclusive a constelação familiar, ela às vezes até atrapalha a vida das pessoas. Então temos o congresso em outubro de 2024. Que outubro? O congresso em novembro de 2024. O mini curso começa agora, março, abril, maio, junho, 4 encontros. O objetivo do minicurso não é te dar um diploma. Como que eu vou te dar um diploma para te certificar o quê em 4 encontros? Mas você vai aprender a entender por que o paciente sintomático aponta para a disfunção da família, por que toda família produz um paciente sintomático alcoolista. O alcoolista aponta para as questões emocionais da família, o drogado, aquele que não trabalha, porque a família para na homeostase, porque ela não dá conta de movimentar. E aí o paciente sintomático seria o bode expiatório. Mas nós vamos aprender isso no mini curso. Nós temos lá no site também aulas gravadas de 1 hora que você compra e você vai assistir quantas vezes quiser. Pode mandar para seu marido, para sua tia. Vai ser sua aula. Você vai assistir quantas vezes quiser. Em agosto nós temos o novo percurso. A psicanálise não é um curso. A psicanálise ela é um percurso. Ele é um tripé.
Você vai aprender a teoria igual eles estão aprendendo. Você vai entrar num grupo de análise onde você vai aprender na sala do espelho a atender as pessoas futuras, os seus pacientes pilotos, e você vai ser supervisionada. A psicanálise, o congresso, inclusive, nós vamos falar disso. Psicanálise não tem registro, psicanálise não tem histórico, psicanálise não tem diploma, psicanálise não tem certificado, porque foi assim que se estabeleceu. A psicanálise, ela não é regida pelo Ministério da Cultura, do MEC. A psicanálise, ela é livre, mas ela é uma ética. Então você vai estudar no mínimo 40 meses. E depois, 6 meses, você entra no grupo de análise. E aí depois você vai poder entender que o seu inconsciente precisa ser visto para você ajudar aos seus futuros pacientes pilotos. Agosto de 24, nós temos esse novo percurso. Nós temos vários produtos. Se você quer comprar aulas online avulsas, gravadas, o telefone para todos os contatos. Se você já decidiu e quero ir num congresso, como é que faz? O telefone, o WhatsApp. Nossos contatos são sempre por WhatsApp. 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. Já fizemos um belo jabá. Eles deixaram fazer um belo jabá já. Quantos minutos de jabá, vendendo um produto. Então agora eu vou ministrar a aula. Agora eu quero dizer para vocês que eu não vou ler o que vocês estão escrevendo, mas você pode mandar um WhatsApp. As minhas assessoras vão responder a vocês. 27 99 505 1960. Estou muito feliz, sabe por quê? Que a gente tem que ser feliz. Chega a semana passada que eu fiquei uma semana dodói. Cássia, por que você ficou dodói? Porque mesmo o psicanalista, ele tem questões que ele às vezes não dá conta. Quem dera se eu tivesse tudo na minha vida que eu desse conta. O nosso amado, meu amor, Sigmund Freud, teve 23 anos câncer de palato do céu da boca. Passou por 33 cirurgias. Morreu com 83 anos, dia 23 de setembro de 1933, deixou a Áustria um ano depois da Segunda Guerra. Ele foi exilado na Inglaterra e ele não deu conta de algumas coisas. Ele pediu a filha dele para fazer o que tinha que ser feito, Ana Freud, onde é aquela que continua estudando os mecanismos de defesa. Então, se até o Sigmund Freud teve 23 anos de câncer de palato, só que ele foi um vencedor, ele foi um guerreiro. A ausência total de doença é quase impossível. Cássia, por que você está afirmando que você teve essa doença semana passada? Eu não tive doença, eu não fui lesionado em parte nenhuma no meu corpo. Mas se eu não tivesse maturidade emocional para lidar com o que eu vivi, de algo de 94 que voltou, algo de 94 que foi me dito de uma forma muito estúpida, e eu me assustei, e no que eu assustei, meu organismo assustou, e todo mundo assustou, e todos os órgãos fizeram a minha imunidade abaixar. Algo de 94, tudo resolvido agora. Algo lá da minha família de origem, de 94, não é da agora. Algo que eu achei que estava lá no passado e não estava. Então, e foi a forma como foi me falado que me deixou com a imunidade baixa. Quer dar uma notícia para uma pessoa? Faz a historinha do gato subiu no telhado. Sabe qual é a historinha do gato subiu no telhado? Mesmo que você já sabe que algo é catastrófico, começa pra pessoa falando, sabe aquele gato que você tem, amiga? Ele tava passeando na beiradinha do muro. Aí, de repente, ele caiu. Aí a amiga vai ficando, caiu. Aí ele tropeçou no chão e foi tão triste. Ele veio a óbito. O gato morreu. Mas é diferente de você chegar e falar assim, o gato morreu. Então alguém chegou pra mim e falou, o gato morreu. Aí o que eu fiz? A imunidade foi lá embaixo, o hipotálamo ficou totalmente desnorteado, o hipotálamo no local das emoções. E meu corpo adoeceu. Fiquei uma semana de cama, de terça até sábado. Cancelei tudo semana passada. Mas não ficou com uma sequela no meu corpo, porque foram 5 dias elaborando as questões que eu não dei conta. Então, todas as vezes que você adoecer, você tem que parar e olhar para dentro de você. Porque a doença vem de você. A doença não vem de fora. A doença não vem do fungo, da bactéria, do vírus. A doença vem de como você não dá conta das suas coisas. E eu, como sou
uma psicanalista apaixonada pela técnica da psicanálise, que é confrontativa, que é provocativa, porque senão eu não seria psicanalista, né? Eu seria graduada só em psicologia e atuaria como psicóloga. Mas meu carro-chefe é atuar sim como psicanalista. Tenho uma escola de psicanálise sozinha, vão fazer 24 anos, fora o tempo que eu tive na sociedade. Então não existe abordagem melhor do que a psicanálise, porque ela fez nenhum órgão meu ficar lesionado, porque eu conversei comigo esse tempo. Então vamos para aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Congresso em 24, novembro de 24, curso em agosto de 24, mini curso disponível para você começar já, que as aulas começam em março. Temos também as aulas gravadas, tudo lá no site, institutocassiarodrigues.com, estão todas as informações. E se você quiser ser um membro do canal de YouTube, março agora nós vamos ter 2 lives que vão ter um tempo maior, porque sexta-feira eu tive que cancelar a live exclusiva de membros. Se torne membro, porque lá você vai ter 2 lives exclusivas, vai ter material, vai entrar no grupo de WhatsApp. Mas se de tudo não der pra nada, compartilhe essa live com todo mundo, que você vai ter uma bela aula. Beijos, espero que você goste do que eu vou dar de presente para vocês, e eu não vou ficar olhando para vocês, que eu vou olhar para eles, tá? Então fica aí, fica ligadinho. Vamos botar nosso material então para a aula de hoje. Vamos compartilhar a tela. Vamos começar então. A pergunta inicial que fica: qual é a origem das doenças emocionais que vão para o físico? Sempre são as questões que estão no seu aparelho psíquico, das coisas que você precisa elaborar em você e que você não dá conta. Com isso, sempre elas estão no seu aparelho psíquico, na teoria topográfica e na teoria estrutural. Você tem que muito entender o que acontece no seu inconsciente. Você tem que sempre entender o que acontece no seu inconsciente. Ai, peraí que eu tô fazendo algo errado aqui. E no seu inconsciente sempre tem os conteúdos que estão não no nível da consciência. Porque se eu não tivesse, o exemplo que eu estou usando, que eu estou me colocando como objeto para poder vocês entenderem. Nada melhor do que ter passado uma semana de cama. Eu, quando percebi que eu não fui protegida no evento que eu deveria ter sido protegida, eu falei, você estava criando expectativas de ser protegida por alguém que não consegue nem se proteger, mas te proteger. Com isso, os 4 dias que eu fiquei com muita dor de cabeça, com muita coriza, com muito catarro no nariz. Eu deveria, se hoje eu não tivesse tido esse processo de autoanálise, hoje eu estaria com a grave sinusite. Mas eu fiquei esses 5 dias, primeiro pingando muito soro no nariz e tomando muita água de coco. Porque graças a Deus pela rede de apoio que eu tenho, muita água de coco, muita salada de fruta, muito amor, muitas pessoas me deram a mão. Caso você está se vitimizando, eu tô falando que a gente precisa de uma rede de apoio. A rede de apoio ajuda a gente. E com isso eu fui de ficar pensando, nada de coriza e de nada. E esse processo da psicossomática foi a primeira vez dito pelo alemão, em 1818, o médico alemão psiquiatra Heyrondt. Heyrondt, ele foi o primeiro a falar, depois o Georg Grondek, finalmente o Sigmund Freud. A psicanálise, ela fala esse significado da psicologia, da psicanálise, da psico das emoções, porque o nosso psicológico, ele fala de emoções, de mente, e que isso vai fazer com que a sua soma, o seu corpo adoece. Nós temos que entender por que psicossomático. O termo psicossomático, então, ele não dá um significado à palavra doença. Ele faz com que a gente entenda que nós somos uma unidade só. Nós não somos só um cérebro que adoece. Nós não somos só um corpo que padece. Nós somos um cérebro que não dá conta das questões no sistema límbico,
físico, que não consegue elaborar suas emoções negativas, igual ontem eu expliquei, que nós temos 3 emoções negativas: ansiedade, tristeza e raiva. Nós temos que entender que a ansiedade não tem nada a ver com rapidez, com agilidade, que muitas pessoas acham. A ansiedade é excesso de futuro. Não, essa é a forma mais tosca de falar. Ansiedade é aquilo que paralisa a sua vida. Ansiedade, a tristeza paralisa a sua vida. E a raiva paralisa a sua vida. Ontem, na aula de ontem, nós explicamos mitos da raiva. E por que psicossomática se ela aparece no corpo? Por que psicossomática se aparece no corpo? É porque psique quer dizer alma e mente. E soma quer dizer físico. Então, de onde vêm essas emoções? Elas vêm do cérebro. E elas vão passeando até chegar no nosso corpo. E uma das coisas que a gente tem que entender, toda a teoria do estresse é excelente ter estresse, só que a gente não pode ter o estresse cronificado dentro da gente. E um dos primeiros autores que falou da teoria do estresse foi o Hans Seiler. O Hans Seiler, em 1959, ele falou da teoria do estresse. E depois nós tivemos também o Holmes e o Hare, que criaram a tabela do Holmes e Hare. Ontem eu expliquei para vocês, eu mostrei o livro, onde no livro Quem Ama Não Adoece tem a tabela de Holmes e Hare, que você, se tiver nos últimos 1 ano e meio, com 150 pontos, naquela tabela Holmes e Hare, onde eles estabeleceram 43 itens, você vai sim adoecer. Só que o estresse é extremamente positivo. Você produzir cortisol, esse hormônio do estresse, esse hormônio é maravilhoso, porque no primeiro momento vai aumentar a sua produtividade, porque você fica no estado de alerta, você fica no estado de observar as coisas. Você não pode deixar chegar no estado de esgotamento e exaustão, porque aí nessa fase sim, você vai literalmente adoecer. Aí a tabela que ontem a gente já explicou. E o estresse, ele faz com que você desenvolva através do hipotálamo, da hipófise, indo para sua glândula suprarrenal. O estresse cronificado vai fazer você adoecer e vai fazer você não medir as suas emoções negativas, porque você não vai conseguir desenvolver saúde no seu corpo. Você vai conseguir desenvolver só doenças. Vocês aqui do Instagram vai compartilhando essa live com todo mundo, vai mandando aviãozinho para todo mundo, para dar a todo mundo a oportunidade de assistir essa live. E todos em determinada circunstância têm no seu corpo energia que podem ser positivas e negativas. As emoções positivas potencializam saúde e as emoções negativas potencializam doenças. As positivas são alegria, felicidade e amor. As negativas são raiva, tristeza e ansiedade. E esse desenvolvimento da doença, ela começa pelo sangue e pelo sistema imunológico. Porque a doença, ela se instala não é porque seu corpo adoeceu. A doença se instala porque aconteceu algo na sua emoção que você não deu conta, e ela é o gatilho para poder você adoecer. E no aparelho psíquico é a forma como você interpreta as suas questões. E ela vai para um órgão de choque. Cada pessoa tem um órgão de choque no seu corpo. Uns pode ser o aparelho circulatório, outros pode ser o aparelho urinário, outros pode ser o aparelho digestivo, outro pode ser o aparelho respiratório, o outro pode ser o sistema endócrino. Então esse aparelho psíquico, nós entendemos pela psicanálise que é a teoria estrutural e a teoria topográfica. A teoria estrutural fala de uma estrutura, ela fala do id, ego, superego. E a teoria topográfica, ela fala do topoi, do local. Mas lembrando que o inconsciente não é o que acontece agora. Eu tenho consciência que eu manifesto o meu inconsciente. Não, o inconsciente ele aparece só através dos atos falhos, dos sonhos, dos xistes, dos mecanismos de defesa e das suas defesas, como você lida. Então a gente aprende a somatizar desde criança. A gente vai escolhendo a somatizar desde... Por que eu tô passando esses slides para vocês? Porque ontem, na última apresentação, eu já mostrei para vocês. Então, como que se instala? A doença, ela se instala quando você não sabe cuidar de você. Não é igual eu fiquei numa expectativa que uma terceira pessoa iria passar para mim a notícia com jeitinho e eu não ia adoecer. Foi a expectativa criada, e a gente adoece pela expectativa que a gente cria. E com essa expectativa que você cria, você adoece. Só que esses 5 dias me fizeram ver que eu só posso criar a expectativa de eu cuidar de mim. O processo analítico é exatamente esse. Quando você
Começa a entender que a única pessoa responsável por você é você mesmo. Não adianta você achar que é o outro que vai cuidar de você. Porque você não é mais uma criancinha, um bebezinho, igual minha neta vai fazer 7 meses sexta-feira. É um bebezinho que depende de alguém para cuidar dela. Mas não eu, que nasci na década de 60, vou ter alguém para cuidar de mim? Como cuidar? As pessoas dão o que elas têm. As pessoas dão o que elas têm. A gente... O problema é que somos nós que criamos expectativas que as pessoas deveriam dar pra gente aquilo que a gente dá pras pessoas. Mera expectativa que vai nos adoecer. Cássia, por que você está expondo isso? Porque o psicanalista também adoece. O Sigmund Freud, em 1823, mais ou menos, ele perde a filha dele, Sofia, com 27 anos. E foi um momento nos compêndios dele que fala que ele chorou. E ele não deu conta. O Abílio Diniz vai embora domingo passado e ele há 1 ano e meio perde seu filho e ele não deu conta. Eu perdi uma situação de 94 e eu não dei conta. De 94, 30 anos atrás, e eu não dei conta. Cássia, mas você não estava preparada para perder isso? Não estava. Tem situações que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E com isso, você se surpreende com a pancada que a vida vem e te dá. E aí você sucumbe a você. Com esses processos das emoções negativas, você vai colocando no órgão de choque do seu corpo. Meu órgão de choque são as vias aéreas. E esse desenvolvimento da doença aconteceu e fez com que eu não percebesse que o estresse que eu estava vivendo iria baixar a minha imunidade. Qual é o objetivo da doença? O objetivo da doença é te levar para a morte? Não. O objetivo da doença é um mecanismo de defesa chamado histeria de conversão. Você converge no seu corpo porque você inconscientemente, você tem a expectativa que alguém venha e cuide de você. Que alguém venha e proteja você do que você está vivendo. E esse modelo psicanalítico, ele faz com que você perceba que tantas doenças são sempre de origem de fundo emocional. As doenças mais de fundo emocional, eu vou citar algumas para vocês agora que eu separei. No aparelho circulatório, ela tem o infarto e a pressão alta, o AVC no aparelho cerebral. No aparelho respiratório, bronquite, asma, sinusite, pneumonia. No aparelho digestivo, gastrite, úlcera, refluxo. No aparelho locomotor, dores musculares. No aparelho endócrino, aumento de peso ou diminuição de peso. Asma, úlcera, artrite, uma doença autoimune, as doenças autoimunes, as doenças de hipertensão são também doenças que aparecem. Então, como ocorre esse processo? Como é que ocorre esse processo? Os distúrbios emocionais desempenham um papel importante nessas doenças, transformando muitas doenças em doenças crônicas. Aí vai instalar a doença propriamente dita. Se semana passada eu fosse ao médico, ele ia me mandar fazer uma bateria de exame, não ia aparecer na minha patologia, não lesionou nada na minha patologia. Mas imagina eu de 10 em 10 dias ficando 1 semana de cama. Iria, daqui a pouco, minha patologia, o Patos é o orgânico, ele iria ficar lesionado. Então, no primeiro momento, não aparece em exame nenhum. Mas à medida que você não sai do estresse cronificado, o que é que acontece com você? Você vai desenvolver uma doença. E é igual eu vi uma artista agora, de 65 anos, tirando o útero. Todas as vezes que você tem que tirar um órgão do seu corpo, teve que tirar um órgão do seu corpo, isso já é algo que mostra que você tirou o órgão porque na verdade você queria que alguém tomasse conta de você. Então a doença sempre é uma volta inconsciente nos seus conteúdos para que você, na sua histeria de conversão, você convergisse para aquele momento quando você era criança, que alguém tomou conta de você. E esse momento onde alguém tinha que tomar conta de você,
você teve o cuidado de quando você era criança. Então, quantas crianças elas acabam adoecendo para que os pais sejam aqueles que tomam conta da gente. Então, ontem eu já expliquei a eles algumas saídas, perguntas que você deve elaborar quando você está com essa doença. Foram as perguntas que eu fiz semana passada para mim, deitadinha na cama de repouso, que eu nem conseguia levantar, eu não conseguia nada. Eu cancelei minha agenda toda semana passada, tanto que a live de sexta-feira foi cancelada. E a live vai ser esse mês de abril, que é abril, mês de março. Nós vamos fazer 2 lives com o tempo da de sexta-feira, porque eu não tenho nem dia em março. Eu não tenho nem dia para colocar nova live. E aí vai ser com tempo maior, para compensar a live de sexta-feira exclusiva do canal de YouTube que eu não consegui ministrar. E nesse tempo eu fiquei fazendo 6 perguntas para Cássia, pro seu aparelho psíquico. O que esse sintoma tá te impedindo, hein, Cássia? Por que você teve que ficar deitada? Que parada é essa? Que pit stop é esse que você teve que dar? O que esse sintoma te obriga? O meu sintoma, no caso, era muita dor de cabeça e muita constipação no nariz. O que aconteceu nos dias, nos meses, nos anos anteriores a esse sintoma? Eu comecei a perceber que eu criei uma expectativa. E quando eu crio expectativa, eu acabei colocando um pouquinho no colo de alguém aquilo que eu deveria ter colocado no meu colo. Porque a pessoa que vai tomar conta de você é você. Não tem outra pessoa para tomar conta de você. Ai, Cássia, que horrível. É a vida. É a vida. A gente tem que simplesmente entender que a única pessoa que pode tomar conta da gente é a gente. E eu gosto demais de uma frase da Madre Teresa de Calcutá. No final, é tudo entre você e o Supremo Altíssimo da Metafísica. Então não crie expectativa que seu marido vai tomar conta de você, não crie expectativa que sua mãe vai tomar conta de você, não crie expectativa que seu pai vai tomar conta de você, não crie expectativa que sua esposa vai tomar conta de você, não crie expectativa que a sua filha, o seu filho vai tomar conta de você, não crie expectativa que seu neto, a sua neta vai tomar conta de você, não crie expectativa que ninguém vai tomar conta de você. Mas, Cássia, você não falou da rede de apoio? Eu precisei, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Aí eu precisei de amigos para serem aqueles que dão suporte no momento que você está caindo. Você tem que criar uma rede de apoio, mas não é para eles resolverem a sua vida, porque quem resolve a sua vida é você. O processo de análise é esse, é mergulhar dentro de você e ver como é que você tá, de ver como é que são as suas mazelas, de enxergar o seu pior lado e com isso você colocar ele para fora, que é o grande pescar que Freud falou, onde você coloca pra fora, você faz a transferência através da cura pela fala. É falando que a gente se cura, mas falando pra quem? Pro psicanalista. Pro psicanalista, porque não é no terapeuta comportamental. O terapeuta comportamental cognitiva trabalha a mudança de crença, que ele vai só até o pré-consciente. A análise, a psicanálise é a única teoria que trabalha com o inconsciente. O Jung, ele não é psicanalista, ele é psicólogo analítico, tanto que ele trabalhou com a psicose, ele trabalhou com doente mental, ele trabalhou com transtorno mental, ele trabalhou com quem tinha idiotia. Assista o filme da Nise, vocês vão entender a teoria do Jung. Jung não é psicanalista, Jung é da psicologia analítica. Ele é um psicólogo que estudou com Freud 13 anos, mas criou a teoria dele. Ele fala do inconsciente coletivo, o inconsciente que atinge outras gerações. O Freud fala do inconsciente que vai até o útero da sua mãe. Quando que você começa a receber informações? Na hora que o óvulo se fecunda com o espermatozoide, a primeira célula ovo já está recheada de informações. Lá no mini curso eu vou explicar sobre a epigenética, que é o novo saber do grande fiasco do projeto Genoma Humana dos anos 90. Quando acabar esse slide aqui, eu vou mostrar para vocês uma prévia do que é epigenética. Já está aqui na ponta da agulha. Aí eu vou encerrar com vocês, eu vou fazer com eles aqui que estão ministrando a aula. Então, outra pergunta: há problemas, há pessoas envolvidas no seu sintoma? Com que se parece o seu problema? Como você vai começar? Você começará a conhecer a pessoa mais importante que está dentro de você.
a pessoa mais importante, a pessoa que você leva para todos os lugares. É você. E esse conjunto de quem é você é a relação que você tem com você. Porque a psicanálise não é só aquilo que Sócrates leu no oráculo de Delfos e falou: conhece a ti mesmo. A psicanálise, ela é muito mais do que autoconhecimento. A psicanálise é um mergulho para descobrir de verdade quem é você. Nós não damos conta da verdade de quem nós somos. Por isso que quando a gente vê uma gravação nossa, a gente fala: nossa, eu sou assim? Nossa, eu tenho essa voz grave? Porque a gente não dá conta de se ver de verdade. A gente só se vê em uma dimensão. Imagina se vê em 3 dimensões. E nós temos que ter esse cuidado pela gente. A gente tem que aprender a gostar da gente. A gente tem que aprender, por pior que pareça a nossa vida, a gente tem que aprender. E eu vou deixar para encerrar algumas dicas emocionais. O tratamento psicanalítico, na verdade, se cabe a uma nova educação. Uma nova educação, essa criança que está dentro de você. Perguntaram a Freud: Freud, você atende criança? Todas. Mas eu só vejo adultos saindo do seu consultório. Ele fala todas as crianças que estão dentro desse adulto. Cássia, onde que Freud falou isso? Nos compêndios dele, e eu estou fazendo uma paráfrase. O Freud não atende o adulto que está dentro da gente. O Freud atende a criança que está dentro da gente. E essa criança, ela não morre jamais. Ela fica ali. Por isso que nós temos tantos mecanismos de defesa. Quando você fala de outra pessoa, na verdade você não está falando de outra pessoa, você está falando de você. Você está usando um mecanismo de defesa chamado projeção. E projeção a gente projeta em pessoas, animais e objetos. Quantas pessoas, acabei de conhecer fulano, não fui com a cara dele. Você não foi com a cara daquilo que você viu projetado em você. Você sabe que quando você se apaixona, o patos, o sofrimento, patos é sofrimento, patos é paixão. Você está apaixonado por você? Porque você está deslocando, projetando naquela pessoa que você conheceu a quem é você. Por isso que você fala: nossa, mas fulano mudou. Não, é porque você não via. Então o tratamento psicanalítico é enxergar exatamente quem é você. Buscando trazer à luz aquilo oculto no seu inconsciente, aquilo que era obscuro. Então a gente tem que aprender a falar dos nossos sentimentos, mas aprender a falar dos nossos sentimentos para os locais certos. Aprender a falar dos nossos sentimentos para esses sentimentos, aprender a falar das nossas emoções e sentimentos, aprender a falar das emoções e sentimentos, porque, por exemplo, a raiva, ela gera ira. Ira é um sentimento. O que é básico são as emoções. Emoções gera o pensar gera o pensamento gera os sentimentos, o sentimento gera atitudes, os comportamentos. A terapia comportamental cognitiva, a psicologia, ela trabalha com comportamento, ela não trabalha com inconsciente. Aí eu vi um cara aí, um coach famosinho, que eu não gosto dele, falando: primeiro que tem na gente é sentimento. Não. O primeiro que tem na gente é emoção. Das neurociências. Nós temos as emoções, porque todos os mamíferos têm emoções. Lá no hipotálamo, dentro do sistema límbico, que sistema límbico quer dizer a margem, nós temos hipotálamo, a sede das emoções, nós temos o hipocampo, a sede das memórias, nós temos a amígdala cerebral, a sede do medo, nós temos o tálamo, nós temos várias coisas. E nós somos mamíferos, mas nós também temos o cérebro evoluído, do cérebro triuno, do MacLean. Nós temos o cérebro reptiliano, que é instintivo, de sexo, fome, sede. Nós temos o cérebro límbico, presentes em todos os mamíferos, mas nós, por termos levantados e somos bípedes e termos usado isso aqui, que é nós, os seres humanos, nós somos, evolução é diferente de progresso. Os seres humanos passaram pela evolução, mas nós passamos pelo progresso. E o progresso, você sabia que esse alavanca aqui desse dedo é evolutivo e é de progresso? Então, quando a gente deixou de ser, a gente se tornou bípedes, a gente pôde olhar mais longe. E o cérebro evoluído, o neocórtex, o novo córtex, dos lobos nosso frontal, occipital, pré-frontal e lá dentro do cérebro. Por isso que a neurociência passeia com a psicanálise. O Freud começa no projeto 1, que foi aberto em 1950 das correspondências com Flies. Ele começa pela neurologia. Freud era um médico neurologista, mas ele viu que não tinha equipamento na época. Aí Olivier Sacks,
Olivier Sacks. Nos livros de Olivier Sacks, eu domingo conversei com um amorzinho de um estudante de medicina que ele falou, Cássia, você já leu o livro O Homem que Confundiu... Qual o livro que ele falou? Esse aqui, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Você já leu esse livro, Cássia? Eu falei, já. E eu tenho todos os livros do Olivier Sacks, esse neurocientista, que é aqui, esse livro Gratidão. Eu tenho todos os livros do Olivier Sacks. Eu tenho esse aqui, ó, um antropólogo em Marte. E ele falou que seriam 3 pessoas que marcaram o século 18, 19 e 20. Primeiro foi o Darwin, da evolução, esse biólogo. Depois foi o Freud. E depois o Eric Kandel. O Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel em 2000. Então, nós temos que entender que a evolução e o progresso fez a gente chegar até aqui. Com o tempo, por mais que você fique abafando os seus diálogos internos, você vai adoecer. E aprenda a tomar decisões. Seja uma pessoa segura, não seja uma pessoa insegura. Se porventura você é inseguro, você tem que correr fazer análise para se tornar uma pessoa segura. O seu sim tem que ser sim. E se você tomou aquela atitude, vai para frente. Se seu não foi não, paralisa. Então aprenda a tomar decisões. Aprenda a buscar soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Aprenda a não viver de aparência. E no mundo que nós estamos vivendo das mídias sociais, a gente vive de aparências. Cássia, mas tem que ser 100% transparente? Não, você tem que saber quem é você. Você tem que saber exatamente quem é você. Porque se você não souber quem é você, você vai sucumbir. E nada pior para a saúde do que viver de aparência, viver de fachada. Pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital e as doenças. Então a gente tem que aprender a viver uma vida de verdade. E aí eu tô encerrando agora essa apresentação com eles. Eles vão se despedir de vocês, porque nós vamos acabar esse pedacinho da live aqui no Instagram, porque agora eu vou pro momento perguntas. E a segunda apresentação eu vou ministrar aula de epigenética, um pedacinho de epigenética para eles. Mas você pode me comprar e lá no site Instituto Cássia Rodrigues comprar uma aula gravada. Você pode vir fazer parte do congresso em Vitória do Espírito Santo. A ilha de Vitória vai receber vocês em novembro. Vocês vão conhecer uma Bahia maravilhosa, uma ilha maravilhosa. O local é maravilhoso. O local foi conseguido por uma princesa. Não sei se ela está aqui hoje, que ela conseguiu esse espaço. Vai ter o Golden Hotel Golden Tulip em frente, é só atravessar. Mas essas informações é lá no 2799 505 1960. Vem fazer parte do percurso em 24, agora em agosto. Compre as aulas avulsas, se torne membro do YouTube, compre as mini curso. Você não vai ter certificado, hein? Não é certificado. Mas eu garanto a você que você vai aprender muita coisa. Inclusive na psicanálise você não tem certificado. Ai, Cássia, eu quero um certificado. Vai fazer uma graduação, coisinha. Ah, então por isso que eu vou fazer a graduação nessa faculdade aí que promete psicanálise e graduação. O psicanalista se constitui somente pelo tripé. Não é a teoria. Você pode até fazer a teoria lá, mas você tem que ter o grupo de análise. Você tem que ter o grupo de supervisão. Você pode até fazer, mas lembrando que ser psicanalista não é teoria. Psicanalista é teoria, é análise e é supervisão aos seus pacientes pilotos. Beijo no coração. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que fizeram, deixa eu ver se tem. Então, beijo no coração, tá? Tchau. Aqui corre no site institutocassiarodrigues.com. Tchau. Compartilha essa live com todo mundo.